Na vida, eu não fui senão professor universitário e advogado, e nas horas vagas, poeta amador. Sempre que faço meus Instagrams, eu me coloco na condição de mero professor. Não sou político, analiso o que, como professor titular que fui, direito constitucional, lecionava para meus alunos, e pelo fato de ter participado 20 meses em audiências públicas e contato permanente com os constituintes e principalmente com o relator da Constituição, Bernardo Cabral, e muitas vezes com o próprio presidente Ulisses Guimarães. Por isso, o que eu vou dizer é exclusivamente interpretação de direito de um professor, sem nenhuma conotação política. Mas eu gostaria de colocar novamente um problema em decorrência de 2 editoriais do Estado de São Paulo e da Folha, no fim de semana passado, em que eles mostravam que essa decisão da Suprema Corte de responsabilizar as plataformas para matéria, conteúdo daqueles que mandaram, através das redes sociais, as suas opiniões a serem transmitidas pelas plataformas, é uma espécie de censura. A Folha vai mais longe e diz que vai criar o caos na comunicação. O Estado admite que é uma censura embutida, porque todas as plataformas, para não serem elas punidas pela matéria que vai se vier a publicar, em qualquer dúvida deixarão de publicar. Temos, portanto, uma censura prévia, quando a Constituição declara claramente, pelo artigo 5º, de que, na verdade, cabe nos abusos das redes sociais ou da comunicação social, que pelo artigo 220 não pode ter qualquer impedimento, segundo a opinião do próprio ministro Alexandre de Moraes, nos comentários que fez à Constituição antes de ser nomeado ministro da Suprema Corte, criticaram dizendo que é um início de censura. E realmente é um início de censura. E, a meu ver, violenta a Constituição. Por todo o respeito e data vênia aos ministros, como eu tenho reiterado, eu admiro como juristas, mas tenho divergido muitas vezes como ministro, eu quero ler apenas, como professor de direito universitário, o que está escrito na Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49. Competência exclusiva do Congresso Nacional. 11. Será pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos demais poderes. Quais são os demais poderes? O judiciário e o executivo. Então, só o legislativo pode legislar. E diz o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, que foi tirado do direito português e introduzido na Constituição em 1988, que muitos dos dispositivos colocados aqui teriam que ter eficácia imediata através da produção de leis. Se essas leis não fossem produzidas pelo Congresso, poderia ser declarada a emissão inconstitucional do Congresso Nacional. Declara o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão da medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e, em se tratando de órgão administrativo, terá 30 dias para fazê-lo. Então, como os senhores percebem, o judiciário, que é apenas pelo 102, guardião da Constituição, não pode legislar. Legislar é competência exclusiva pelo artigo 49, o Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo, e não ao Judiciário, definir, entende, e preservar a sua competência legislativa perante a invasão dos outros poderes, do Executivo ou do Judiciário. É isso que está na Constituição.
E é isso que, de certa forma, tanto o jornal, a Folha de São Paulo e o Estado criticaram, porque há uma regulação correta do Legislativo, do artigo 19 da Lei da Internet, pela qual, enfim, se tiver que haver uma punição, se faz depois de se ter a matéria, através de uma ação judicial, como um voto exaustivo e muito bem escrito mostrou o ministro André Mendonça. O que está decidindo a Suprema Corte? A Suprema Corte está decidindo que cabe, na verdade, ao Judiciário fazer a verdadeira colocação de como se tem que controlar as redes sociais, modificando o conteúdo do artigo 19 e do artigo 5º da Constituição, que diz que os abusos serão punidos através do Poder Judiciário a posteriori. Agora, eles estão impedindo o abuso através das plataformas. E as plataformas é que serão julgadoras. E as plataformas, para não serem punidas, elas necessariamente, na dúvida, não vão publicar. Então, estamos tendo uma censura de opiniões que, em nível de voz do povo, foi as redes judiciais que deram. Então, me parece, com todo o respeito aos ministros da Suprema Corte, que sempre tive, que é uma decisão que invade e fere o artigo 49, inciso 11, que eles não poderiam legislar. Não tem competência normativa. Segundo, elimina o conteúdo dado no artigo 19 pelo Poder Legislativo, escrevendo um novo artigo. Não é que eles estão dando uma nova interpretação do 19. Eles estão reescrevendo o artigo 19 da Lei de Interdição. Estão exercendo uma competência que não poderiam nem nas ações diretas por inconstitucionalidade e por omissão. Muitas vezes, quando o Congresso não decide, ele está decidindo. É porque os parlamentares, ouvindo os seus eleitores, a opinião do povo, que o povo é que é soberano, não é nenhum dos poderes, os dois poderes que representam o povo são o legislativo, o executivo, o judiciário não representa o povo, representa a lei que não pode fazer. É evidente que no momento em que se um Congresso não decide sobre uma matéria, que os deputados, os senadores entenderam que o povo não quer que aquela matéria seja decidida. Quando diz, não, se não decide, cabe ao judiciário decidir, não é verdade. O legislativo decide de acordo com a opinião do povo, porque são 150 milhões de brasileiros que elegeram. Inclusive aqueles que se negaram a comparecer, concordaram em não comparecendo, que os outros decidissem por eles. Enquanto que o Supremo foi eleito por um homem só. Tem uma função relevantíssima de fazer preservar a lei, mas não tem a função de escrever uma nova lei, de redigir uma nova lei em lugar do Poder Legislativo. E como mero professor de direito, nunca fui mais do que isso. Nunca fui político, a não ser até 65, quando previdi o Partido Libertador e quando terminar o único partido parlamentarista, deixei de exercer qualquer função de partido político, porque função pública nunca quis exercer. Então, me parece que o Estado de São Paulo e a Folha têm total razão. E, a meu ver, aquilo que está no 49, inciso 11, o que está no 103, parágrafo 2º, que diz, mesmo nos casos em que o Congresso deveria decidir por imposição constitucional, se for declarada a sua omissão, cabe ao legislativo judiciário apenas pedir ao Congresso para fazer a lei, mas nunca fazer a lei em lugar do Congresso, o que demonstra a sua absoluta inabilitação de fazer a lei por força do que está escrito na Constituição. Essa é a minha opinião de professor. Não tenho nenhuma crítica ao conhecimento e idoneidade dos ministros. Por outro lado, não tenho nenhuma participação política, não pertenço a nenhum partido político, exerço apenas a cidadania e voto, como todo cidadão deve e sempre votar. Mas como professor de direito, eu tenho que interpretar a Constituição como que nela está escrito, e não como os ministros, eu estou vendo, gostariam que nela estivesse escrito o que eles estão decidindo. Por isso,
data máxima vênia, com todo o respeito aos senhores ministros da Suprema Corte. Na minha opinião, não é o que a Constituição manda. E como guardiões da Constituição, não podiam ter decidido como decidiram. E o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo têm total razão que isso pode representar uma introdução da censura no Brasil.